Bom dia, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais um vídeo, parte 2B, né? A respeito da instituição do sábado, né? É a segunda parte porque o primeiro ficou, nossa, ia ficar muito longo. Ainda essa parte também vai ficar muito longa. Não sei nem se vai precisar ainda talvez de uma terceira parte, entendeu? Eu acho que eu não vou conseguir concluir tudo hoje, né? Eu acho que eu não vou, né? Mas se der, amém. Vamos lá. Eu tava falando sobre. Deixa eu pegar aqui do último parágrafo, né? Que a palavra sábado vem da língua hebraica e significa descanso, né? Assim a ordem lembra-te do dia de sábado para o santificar. Equivale a dizer lembra-te do dia de descanso para o santificar. Era isso mesmo. E esse lembra-te, ele é muito bacana, cara. Ele é muito legal. Ele é muito. E ele também significa uma coisa. Esse lembra-te. É um mandamento esquecido. Que nem nos dias de hoje. É engraçado, né? Lembra-te, né? Quer dizer então que você tinha, mas você se esqueceu. Que uma vez você percebeu, mas que hoje não percebe mais. Que nem o povo de Israel no Egito, quando foi escravizado, né, pelos egípcios. Eles guardavam o sábado, mas no Monte Sinai eles recebem o quarto mandamento dessa maneira, né? Estranho de todos os outros, né? Que a maioria começa com lo em hebraico, que significa não, 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 não mate, não adultere, não cobice. O quarto mandamento não, né? O quarto mandamento é lembra-te. Engraçado. Na verdade, meu, isso explica muita coisa. Explica muita coisa. O mandamento abolido, esquecido, né? Odiado muitas vezes. Vamos lá. Por causa do ego humano, né? Ou de Satanás, ou os dois juntos. Então vamos lá. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, e esse dia, assim abençoado e santificado, corresponde a seu santo sábado, ou dia de descanso. Desse modo, o quarto mandamento estabelece a origem do sábado na criação. A segunda menção do sábado na Bíblia confirma de maneira decisiva os testemunhos já mencionados. No sexto dia da semana, Moisés, no deserto de Sim, disse a Israel: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Olha isso, cara. Meu Deus do céu. Deixa eu ir na 14ª nota de rodapé. Enfim, eu vou deixar essa 14ª nota de rodapé na descrição do vídeo. O que fora feito ao sétimo dia desde que Deus o abençoara e santificara como seu dia de descanso no paraíso? Nada. Meu, presta atenção. Quando Moisés disse isso em Êxodo, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, reflete muito de que todo sábado é sábado do Senhor. Entendeu? É isso. Ah, Gabriel tá falando sim, porque é santo. E já foi explicado aqui que é santo. Entendeu? O que Moisés fez ao sétimo dia para transformá-lo no descanso do santo sábado do Senhor? Nada. No sexto dia, Moisés simplesmente afirmou o fato de que o dia seguinte era o descanso do santo sábado do Senhor, o sétimo dia. Sempre havia ocupado essa posição desde que Deus o abençoara e santificara como seu dia de descanso. Olha aí, ó. O próprio texto repetiu o que eu falei. E olha que eu nem li essa parte aqui ainda. Eu já pensei nisso. É uma questão de interpretação de texto lógica e racional. Entendeu? Vamos lá. O testemunho de nosso Divino Senhor acerca da origem e do propósito do sábado tem importância especial. Ele é competente para testificar a respeito disso, pois esteve com o Pai no princípio da criação. 15ª nota de rodapé. Abre aspas. O sábado foi estabelecido por causa do homem, disse ele, e não o homem por causa do sábado.
16ª de nota de rodapé. Por isso, meu, é óbvio, porque o homem ele foi criado no sexto dia. Presta atenção. No primeiro dia, Deus cria a luz para iluminar a terra, certo? E no segundo dia, a terra, ela usufrui dessa luz. Porque no segundo dia, aí Deus fala que se faz separação entre águas e águas. E aí nesse momento é criado o que? A atmosfera. O oxigênio é criado, as nuvens, elas passam a existir, entendeu? E os oceanos também. Águas e águas. É separação, nuvens de atmosfera e oceanos, né? E aí chamou as águas de cima de céus, ou de firmamento, né? E as águas de baixo de mares, né? De mar. E aí o segundo dia usufrui do primeiro, que tem a luz. Olha só, aí o terceiro dia usufrui do primeiro e do segundo. E assim por diante, até chegar ao sexto dia, onde o homem é criado. E aí quando o homem é criado, ainda existe uma bênção para o homem, que é o sétimo dia. E aí o primeiro dia de vida do homem foi o sétimo dia. Deu para entender? O homem ele acabou de ser criado. E o primeiro dia de vida dele é o descanso do Senhor. É o descanso. Então, o sábado foi criado por causa do homem, para abençoar o homem. Entendeu? O sábado foi estabelecido por causa do homem, disse ele, e não o homem por causa do sábado. A regra gramatical a seguir é digna de nota. Abre aspas. Um substantivo sem adjetivo é invariavelmente interpretado em sua extensão mais ampla, como por exemplo, o homem é responsável. Fecha aspas. 17ª nota de rodapé. Os textos a seguir ilustram essa regra e também essa declaração de Cristo no Novo Testamento. Abre aspas, o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Fecha aspas. 18ª nota de rodapé. Muitas dessas notas de rodapé que estou falando aqui são os textos bíblicos que eu estou utilizando, ou a fonte de onde está tirando essa informação para o texto. Vamos lá. Nesses textos, homem e homens são usados sem adjetivos ou restrições, aplicando-se, portanto, a toda a humanidade. Logo, o sábado foi feito para toda a família humana e teve origem junto com a humanidade. Cara, olha que aula de português que você está recebendo aqui, cara. Nossa, vou usar isso aqui em concurso público, pô. Mas, no original, a linguagem do Salvador é ainda mais enfática. Abre aspas. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Fecha aspas. Essa construção chama a atenção para o homem Adão, que foi feito do pó da terra. Logo, antes que o sábado do sétimo dia fosse feito, logo antes que o sábado do sétimo dia fosse feito para ele. Essa é uma confirmação notável do fato já destacado de que o sábado havia sido dado a Adão, o cabeça de toda a família humana. Ou seja, a gente utiliza o próprio argumento que Jesus também utilizou para refutar esses hereges de hoje em dia, né, que falam que não se guardava o sábado no Antigo Testamento e que o sábado, na verdade, não foi dado para Adão. Toma aí na cara agora, toma aí, da própria boca de Cristo Jesus, o próprio Jesus Cristo falando que o sábado foi dado para Adão. Enfim. Abre aspas. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Fecha aspas. Contudo, ele fez o sábado para o homem.
abre aspas, Deus tornou o sábado seu por apropriação solene, a fim de que pudesse devolvê-lo a nós sob a proteção de uma lei divina, para que ninguém nos privasse dele e ficasse impune. Fecha aspas. Mas não seria possível que o ato de Deus abençoar e santificar o sétimo dia não tivesse ocorrido ao término da semana da criação? Olha só, essa aqui é uma argumentação contrária à guarda do sábado. Não pode dar-se o caso de essa bênção ter sido mencionada em Gênesis porque Deus tinha a intenção de que o dia de seu descanso fosse observado depois? Ou melhor, será que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis muito tempo depois da criação, não poderia ter inserido essa história da santificação do sétimo dia no registro da primeira semana, muito embora o dia em si tenha sido santificado somente em sua época? É um parágrafo cheio de perguntas, tá? Agora a gente vai para as respostas, tá? E lembrando que o sábado, além de santificado, ele também é abençoado. E quem é abençoado para abençoar. Assim como Abraão também foi abençoado para abençoar todas as famílias da terra. Deus proferiu uma bênção sobre Abraão. Se tu uma bênção. Entendeu? Então aquele que é abençoado, ele é abençoado para abençoar. Por isso que o sábado ele é abençoado, porque ele é abençoado para abençoar o homem. Ponto. Bom, agora vamos para o parágrafo que explica isso. Eu vou ler tudo de novo porque eu cortei aí o raciocínio. Mas não seria possível que o ato de Deus abençoar e santificar o sétimo dia não tivesse ocorrido ao término da semana da criação? Não pode dar-se o caso de essa bênção ter sido mencionada em Gênesis porque Deus tinha a intenção de que o dia de seu descanso fosse observado depois? Ou melhor, será que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, muito tempo depois da criação, não poderia ter inserido essa história da santificação do sétimo dia no registro da primeira semana, muito embora o dia em si tenha sido santificado somente em sua época? É essa argumentação que muitos inquisidores, como sempre, sabe, esses vespões aí, né, outro linguajar bíblico aí, quem estuda a Bíblia sabe, né, inimigos de Cristo, inimigos de Deus, contra a fé de Cristo, ficam tentando, sabe, empurrar, fazer, sabe, desacreditar da palavra. Vamos lá para as respostas. Certamente tal interpretação do registro bíblico não pode ser admitida, a menos que os fatos o exijam. Mas isso seria, no mínimo, uma explicação forçada da linguagem. Exatamente. Porque não tem nada escrito. Não tem nada do que essas perguntas interpelam tem no texto, ou elas não têm nem sequer mesmo uma sugestão. Essas perguntas partem de uma ideia hipotética e não racional. O relato de Gênesis, presta atenção, o relato de Gênesis, a menos que tenhamos aqui uma exceção, é uma simples narrativa de eventos. Assim, o que Deus fez em cada dia é registrado em ordem, até o sétimo. Sem dúvida, é uma violência a narrativa afirmar que o registro correspondente ao sétimo dia tem caráter diferente daquele relacionado aos outros 6. De novo, a canalice espiritual e intelectual. A pessoa, ela admite a literalidade dos 6 dias da criação. Mas o sétimo não, brother. Maluco, isso é ser nossa, um canalha. Isso é ser um canalha intelectual. Tá entendendo? Como é que você faz isso, cara? Usa a cabeça, meu. Você admite a literalidade dos 6 dias, mas do sétimo não? Não entendi. Qual que é o princípio do seu pensamento? Explica pra mim isso daí. Entendeu? Vamos lá. Mas vamos lá. Deus descansou no sétimo dia e o santificou
e o abençoou, porque nesse dia ele havia descansado. Olha aí. A razão para ele santificar o sétimo dia ficou estabelecida quando o seu descanso cessou. Cara, isso é muito top, mano. Participar do descanso com Deus, velho. Portanto, falar que Deus não santificou o dia naquela época, mas sim nos dias de Moisés, além de distorcer a narrativa, é afirmar que ele, Deus, negligenciou por 2500 anos fazer aquilo cujo motivo já existia desde a criação. Nota de rodapé 19. Ou seja, você está chamando Deus de mentiroso. Cara, você está chamando Deus de mentiroso. Sabe? Você tá chamando, sabe? Deus é trouxa, então. Deus vai lá, descansa, o sétimo dia. Olha só que louco. Todos os dias da criação, Deus vai Yomer Elohim. Deus disse, e disse Deus. Todos os 6 dias, certo? Menos na criação do homem e menos na criação do sábado. Do sábado é ainda pior do que a criação do homem. Presta atenção. A criação do homem, Deus põe a tua mão na matéria. Do pó do barro formou, igual um artesão. Ele pegou e soprou nas narinas do homem, sabe? É algo que veio de dentro de Deus. Entendeu? E para presentear o homem, porque o sábado foi feito para o homem, ele não poderia dar algo inferior de presente. De presente. É um presente, tá entendendo? O sábado não é maior que o homem. O sábado não é maior. Eu acho que você entendeu o que eu falei. É um presente. E como é um presente, Deus falou: não posso dar coisa pouca para o homem, porque o homem, ele foi feito com as minhas mãos. E eu coloquei, sabe, uma centelha de mim dentro dele. Né? O espírito, o fôlego de vida que saiu de mim está nele. Né? Uma centelha divina dentro do homem, né? De livre-arbítrio, etc. Por aí vai. Então eu vou ter que criar algo à altura. Cara, o que ele faz, mano? Ele descansa. Brother, pensa que Deus... Vai, isso não está no texto bíblico, mas eu vou dar um exemplo. Ele se deita. Isso não está escrito, não está escrito. Só estou dando um exemplo aqui para talvez você entender a dimensão do que é a criação do sétimo dia. Ele cessa o seu trabalho e dedica um dia inteiro para o homem, mano, santificar. Entendeu? Fazer as obras que são santas. Cara, isso é muito top, cara. Sabe? Fazer o que agrada a Deus. Entendeu? Ou o que é da vontade dele, como um presente para ele, o sétimo dia. Entendeu? Como você participar da presença dele. É um templo, o sábado, o sétimo dia, como ele foi criado com o tempo, né? O sétimo dia ele foi criado com o tempo. Ele é um templo no tempo. O sábado ele é um templo, uma igreja gigantesca, só que no tempo. E qualquer um pode acessar o sábado, porque o sábado foi feito para o homem e desfrutar da plenitude da presença de Deus. E quando eu falo plenitude, é inclusive nas obras. Amém? Pedimos também que sejam apresentados fatos para provar que o sábado foi certificado no deserto de Sim. Porque todas essas perguntas que foram feitas aqui não passam de hipótese. Não passam de hipótese. Sabe? É um devaneio intelectual forçado para inviabilizar a guarda no sábado nos dias de hoje. Amém?
e não na criação. E quais são os fatos que demonstram isso? É uma pergunta. Confessa-se que tais fatos não foram registrados dentro dessa teoria. Sua existência é uma suposição necessária a fim de defender a teoria de que o sábado começou com a queda do maná e não no paraíso. Sua existência é uma suposição necessária e não só necessária, ela é forçada a fim de defender a teoria de que o sábado começou com a queda do maná e não no paraíso. Olha que horrível, né? Será que Deus santificou o sábado no deserto de Sim? Não há nenhum indício desse fato. Ponto. Pelo contrário, ele é mencionado como algo já separado por Deus. Ponto. No sexto dia, Moisés disse, abre aspas, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Versículo 20. Versículo 20, ó. Fecha aspas. E 20ª nota de rodapé. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor é um lembrete. Como já foi dito no quarto mandamento. Lembra-te. 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 Você se esqueceu. Lembra-te. Certamente, esse não foi o ato de instituição do sábado, mas sim a menção, costumeira de um fato já existente. Tá entendendo? Prosseguimos para o monte Sinai. Ponto. Será que Deus santificou o sábado quando proferiu os 10 mandamentos? Fazer igual o ratinho aqui. Será? Será? Vamos ver. Eu tenho que colocar uns memes aqui, pô. Caramba, mano. Tem que começar. Ai, ai. Ninguém afirma que ele o fez. Ninguém no texto bíblico afirma que ele o fez. Ponto. Todos admitem que Moisés mencionou esse dia, no mês anterior, como algo já conhecido. Nota de rodapé 21. Não vou mais falar em número ordinal, tá? Vou falar numeral mesmo. Deus fala no Sinai sobre a santificação do sábado? Ele fala, mas usando a mesma linguagem de Gênesis. Engraçado, né? Ele remonta a santificação do sábado. Olha só, é isso. Ele remonta, ele faz uma recordação. É como você está assistindo aqueles episódios, né? E a recapitulação. Ele faz uma recapitulação. Ele remonta a santificação do sábado. Não ao deserto de Sim, mas à criação do mundo. Nota de rodapé 22. Fazemos a seguinte pergunta àqueles que defendem a teoria em análise. Sou eu fazendo essa pergunta para você, tá? Que defende essa argumentação de que o sábado foi instituído no Monte Sinai e não no Éden. Beleza? Se o sábado não foi santificado na criação, mas no deserto de Sim, então por que as duas narrativas? Nota de rodapé 23. Eu quero que você me explique isso. Mas não é uma explicação sorrateira. Porque esse estudo aqui que eu estou fazendo não é um estudo ordinário. Dê para você entender? Vamos lá. Se o sábado não foi santificado na criação, mas no deserto de Sim, então por que as duas narrativas registram a santificação do sábado na criação e omitem qualquer menção a tal fato no deserto de Sim? Ponto de interrogação. Tá calado, né? Ou você vai devagar agora nas ideias? Além disso,
Porque o relato dos acontecimentos do deserto de Sim mostra que na época o Santo Sábado já existia. Ponto de interrogação. Em suma, como uma teoria que subverte todos os fatos registrados pode ser defendida como a verdade de Deus? Como uma teoria que subverte todos os fatos registrados pode ser defendida como a verdade de Deus? Como essa sua teoria, cara, que subverte os fatos registrados, pode ser defendida? Me explica isso. Inquisidor. Vamos lá. Vimos que o sábado foi ordenado por Deus no fim da semana da criação. Certo? Já vimos isso, é bíblico. A não ser que você se torne agora um antibíblico, um herege, só porque você não quer guardar o sábado. Beleza? Deve ter saído um joinha aí. É que eu tô gravando aqui num software da Apple. Enfim, da maçãzinha. O objetivo de seu autor é digno de atenção especial. Deu para entender? E o autor aqui nesse texto, tá, é Moisés, mas pensa que Deus narrou literalmente, falava com Moisés face a face e Moisés simplesmente escrevia. Então, o inspirador do texto foi Deus. Certo? Por que o Criador erigiu esse memorial no paraíso? Certo? No tempo, né? No paraíso, cara. É muito louco isso. Ele cria o tempo do paraíso e estabelece o sábado. O tempo no tempo. Mano, é muito louco. De comunhão com Deus, o tabernáculo no tempo. Porque ele separou dos outros dias da semana o dia que havia usado para descansar? Ponto de interrogação. Abre aspas. Porque nele, fecha aspas, dizem as escrituras, Deus, abre aspas, descansou de toda a obra que, como Criador, fizera, fecha aspas. Um descanso subentende necessariamente um trabalho realizado. Ponto. Portanto, o sábado foi ordenado por Deus como memorial da obra da criação. Consequentemente, o mandamento da lei moral referente a esse memorial, diferente de todos os outros mandamentos da lei, dos 10 mandamentos, começa a... Olha, ó. Caramba, mano, eu já falei, eu já dei spoiler do negócio, olha que eu nem li o bagulho. Consequentemente, o mandamento da lei moral, referente a esse memorial, diferente de todos os outros mandamentos da lei, começa com as palavras, lembra-te. Abre aspas e fecha aspas. Lembra-te. Daremos mais valor à importância desse memorial quando, por meio das escrituras, aprendermos que é a obra da criação que é reivindicada por seu autor, com uma maior evidência de seu eterno poder e divindade. Guardar o sábado é evidenciar o seu eterno poder, o eterno poder e divindade de Deus. Certo? E é o meu privilégio fazer isso. Ok? E como principal fato que o diferencia de todos os deuses falsos está escrito, abre aspas, aquele que estabeleceu todas as coisas foi Deus. Fecha aspas. Abre aspas. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus, fecha aspas. Abre aspas. Mas o Senhor é verdadeiro Deus, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno, fecha aspas. Abre aspas. O Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fecha aspas. Abre aspas. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder,
como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Fecha aspas. Abre aspas. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Fecha aspas. Ah, lembrei. Então, na criação do sétimo dia, Deus... eu estou utilizando aqui uma linguagem poética, tá? Isso não está escrito no texto. Deus se deita, descansa e dá o exemplo. Da mesma forma como... Pensa, nos outros dias, Deus foi muito impessoal. Ele só disse, Vayomer Elohim. No sexto dia, Deus foi o mais pessoal possível. No sétimo dia, ele é pessoal também, mas de uma maneira diferente. Ele dá o exemplo. Diferente, né? Revelando uma intimidade com o sábado diferente dos outros dias. Entendeu? Dos outros 6 dias. É diferente. Deus não disse e haja o sétimo sábado. Não. Deus deu exemplo. Ponto. Ponto final. Certo? Vou continuar aqui a narrativa. Deus não se deitou. Deus descansou. É isso que está escrito no texto. Entendeu? O que eu estou tentando falar aqui é que ele deu exemplo. No sétimo dia. De descanso. De toda a sua obra. Assim, abre aspas, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Fecha aspas. Nota de rodapé 24. Tal é a avaliação feita pelas escrituras da obra da criação, como prova do poder eterno e da divindade do Criador. O sábado se levanta como memorial dessa grande obra. Sua observância é um ato de grato reconhecimento por parte de suas criaturas inteligentes, de que ele é o Criador e de que devem tudo a ele, e de que elas existem e foram criadas para o seu prazer. Você percebe quão apropriada para Adão era a observância do sábado? Ponto de exclamação. E, após a humanidade haver caído, quão importante para seu bem-estar é se lembrar, abre aspas, do dia de sábado para o santificar, fecha aspas. Assim, o ser humano teria sido preservado do ateísmo e da idolatria, pois nunca se esqueceria de que há um Deus, ao qual todas as coisas devem a sua existência, nem adoraria outro Deus além do Criador, porque isso é verdade. Por isso que o diabo odeia tanto a guarda do sábado. Deu para entender? Por isso que na Idade Média, uma igreja, cara, mudou os tempos e a lei para subverter, perverter o mandamento do Senhor. Próximo parágrafo. O sétimo dia, santificado por Deus no Éden, não era judaico, mas sim divino. É por isso que os inquisidores não querem admitir que o sábado foi instituído no Éden. Porque se o sábado foi instituído no Éden e não no Monte Sinai, então o sábado, ele, obrigatoriamente e objetivamente, foi dado para a humanidade e não para um povo específico. Aí já quebra as pernas da argumentação dos inquisidores, entendeu? Tá? O sétimo dia santificado por Deus no Éden era divino. Não foi o memorial da fuga de Israel do Egito. Que burrice, cara. Oh, Deus que me perdoe, mano. Mas, pelo amor de Deus, hein? Mas no descanso do Criador. Caramba, mano, é só ler a Bíblia, cara. Tampouco é verdade que os escritores judeus mais renomados neguem a origem primitiva do sábado. Tá entendendo? Nem os caras negam.
ou afirmem que se trata de um memorial judaico. Olha, agora, ó, citamos o historiador Joséfo Efilo, judeu. Seu letrado contemporâneo, vamos lá, ponto. Joséfo, cuja obra Antiguidades dos Judeus cobre, desde o início, um período paralelo à Bíblia. Ao comentar sobre o deserto de Sim, não faz nenhuma alusão ao sábado. Traço. Uma prova clara de que ele não tinha qualquer ideia de que este havia se originado naquele deserto. Mas, ao contar o relato da criação, ele deu o seguinte testemunho. Joséfo, Flávio Joséfo, historiador judeu. Abre aspas. Moisés relata que o mundo e tudo que nele há foi criado em apenas 6 dias, e que o 7º dia foi um descanso e liberação do trabalho relacionado a tais atividades. É por isso que celebramos o descanso de nossos labores nesse dia e o chamamos de sábado, palavra que denota descanso na língua hebraica. Fecha aspas. Nota de rodapé 25. Isso foi o que Flávio Joséfo disse. Agora é Filo. Efilo apresenta um enfático testemunho acerca do caráter do sábado como memorial. Ele diz o seguinte, abre aspas, mas depois que o mundo inteiro foi incluído segundo a natureza perfeita do número 6, o Pai santificou o dia seguinte, o 7º, exaltando-o e denominando-o santo. Pois tal dia é uma celebração, não de uma cidade ou de um país, mas de toda a terra. Ele é o único dia que se pode corretamente chamar de dia de celebração para todos os povos e data de aniversário do mundo. Fecha aspas. Nota de rodapé 26. Cara, eu tô embasbacado com essas duas citações aqui de Flávio Joséfo e Filho. Maravilhoso. Próximo parágrafo. O dia de descanso do Senhor também não era uma sombra do descanso do ser humano após se recuperar da queda. Deus sempre será adorado de maneira compreensível por suas criaturas inteligentes. Portanto, quando ele separou seu dia de descanso para uso sagrado, se não fosse como memorial de sua própria obra, mas apenas como sombra da redenção humana da queda, o real propósito de sua instituição deveria ser expresso e, em consequência, o ser humano em seu estado não caído nunca observaria o sábado com prazer, mas com profunda angústia, pois tal dia o lembraria de que logo se apostataria de Deus. Tampouco o sábado e honrado dia do Senhor era uma das ordenanças da carne, abre aspas, ordenanças da carne, impostas até ao tempo oportuno de reforma, fecha aspas. Nota de rodapé 27. Pois não era possível haver reforma de seres não caídos. Próximo parágrafo. Mas o ser humano não continuou em seu estado de retidão. O paraíso foi perdido e Adão, separado da árvore da vida, a maldição de Deus recaiu sobre a terra. A morte entrou e foi transmitida a todos os homens. Nota de rodapé 28. Após essa triste apostasia, não houve nenhuma outra menção ao sábado, até Moisés dizer no 6º dia, abre aspas, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, fecha aspas. Próximo parágrafo. Como objeção ao sábado, argumenta-se que não há nenhum preceito no livro de Gênesis que ordene a observância do sábado, como nós já vimos que existe sim, mas tudo bem. Né? Esses argumentadores aí
esses inquisidores intelectuais, né, eles odeiam a lei. E, em consequência, vamos lá, nenhuma obrigação por parte dos patriarcas de guardá-lo. Há um defeito nesse argumento, que não é percebido por aqueles que o empregam. O livro de Gênesis não foi um conjunto de regras dado para os patriarcas seguirem. Deu para entender? Pelo contrário, foi escrito por Moisés, 2500 anos depois da criação. E muito tempo depois que todos os patriarcas haviam morrido. Em consequência, o fato de certos preceitos não se encontrarem em Gênesis não é evidência de que os mesmos não eram obrigatórios para os patriarcas. Deu para entender? Assim, o livro não ordena aos seres humanos que amem a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmos. Não proíbe a idolatria, a blasfêmia, a desobediência aos pais, o adultério, o roubo, o falso testemunho, nem a inveja. Olha aí, ó. Então, olha aí, ó. Eu já argumentei isso nos meus vídeos aqui anteriormente falando. Os outros mandamentos, não só o sábado, não somente o sábado, não são citados no enredo de Gênesis. Certo? Apenas no enredo de Êxodo. Se não me engano é Êxodo 22. Então, não existia uma proibição à idolatria, à blasfêmia, à desobediência aos pais, ao adultério, ao roubo, ao falso testemunho, nem à inveja. Então era legalizado então você mentir, porque não está escrito. Não está escrito, certo? O que você tem são narrativas históricas, com base em mandamentos que já eram previamente sabidos. Entendeu? Que era errado matar, que era errado mentir, blasfemar contra o Senhor. Né? E o mais estranho, no bom sentido, é que quando Moisés está escrevendo o livro de Gênesis, ele dá nuance sim, de semanas. Quando você vai ler a história de Noé, se você prestar muito bem atenção, como é feita a contagem de dias, como Moisés atribui que Noé contava os dias. Era em semanas. Olha aí, ó. Será essa então? Então eu posso argumentar e construir uma narrativa dialética onde eu posso argumentar que Noé então guardava o sábado, sendo que não é explicitamente escrito. Igual você falando que não se guarda o sábado porque não está explicitamente escrito naquela época. Então o sábado não foi dado, né, para Adão, foi dado para Moisés. Olha que burrice, sabe? Literária. É uma burrice literária. Deu para entender? Não é só o quarto mandamento que não é citado em Gênesis. É todos os mandamentos. Todos os 10 mandamentos. Inclusive, não somente os 10 mandamentos foram guardados pelos patriarcas no livro de Gênesis, como até mesmo Abraão dizimou ao rei e sacerdote Melquisedeque, rei da paz, rei de Salém. Olha, esse livro já traz uma argumentação que quebra todas as suas pernas, inquisidor. Beleza? É isso. Vamos continuar.
Assim, o livro não ordena aos seres humanos que amem a Deus, etc. Tratalá, pipipi, nem a inveja. Quem afirmaria, olha isso, olha a ousadia. Quem afirmaria, com base na argumentação mencionada, que os patriarcas não tinham restrição alguma com relação a essas coisas? Ponto de interrogação. Sendo mero registro de fatos, escrito muito tempo depois de haverem ocorrido. Olha isso, presta atenção. Ai, não era necessário que o livro contivesse um código moral. Deu para entender? Mas de vidas morais. Mas caso o livro de Gênesis tivesse sido entregue aos patriarcas como uma regra de vida, ele necessariamente precisaria ter tal código. Vale ressaltar o fato de que, assim que Moisés chega em sua própria época, no livro de Êxodo, toda a lei moral é apresentada. Lembrando que a lei moral são os 10 mandamentos. O relato e a lei moral, ela reflete o caráter de Deus. Amém? É isso. E o quarto mandamento, ele revela a moral criativa de Deus. Amém? É isso. O relato e o povo eram então contemporâneos e, para sempre, a partir de então, a lei escrita se encontraria nas mãos do povo de Deus, como uma regra de vida e um código completo de preceitos morais. Amém? O argumento em consideração é problemático porque 1. Se baseia-se no pressuposto de que o livro de Gênesis era a regra de vida dos patriarcas. Olha que burrice. 2. Se levado às suas consequências, liberaria os patriarcas de cumprir todos os preceitos da lei moral, com exceção do sexto. Nota de rodapé 29. Tá entendendo? Isso é muito burrice, cara. 3. O ato de Deus de separar seu dia de descanso para uso santo, conforme vimos, necessariamente envolve o fato de que ele deu um preceito relativo a esse dia a Adão, em cuja época o dia separado foi em cuja época o dia foi separado. Logo, embora o livro de Gênesis não contenha um preceito referente ao sábado, ele fornece evidências diretas de que tal preceito foi concedido ao cabeça e representante da família humana. Ponto. Após falar sobre a instituição do sábado, o livro de Gênesis, em seu breve registro abrangendo 2370 anos, não menciona mais. Isso tem sido alardeado como grande prova de que esses homens santos, que, durante aquele período, eram perfeitos e andavam com Deus em observância a seus mandamentos, estatutos e leis. Nota de rodapé 30. Viviam todos em aberta profanação do dia que Deus havia abençoado e separado para o uso santo. Mas o livro de Gênesis também omite qualquer referência específica à doutrina do castigo futuro, à ressurreição do corpo, à revelação do Senhor com fogo consumidor e ao juízo do grande dia. Muita coisa não foi escrita no livro de Gênesis, e nem por isso você toma isso como prova doutrinária. Então para de ser moleque na palavra. Será que esse silêncio comprovaria que os patriarcas não criam nessas solenes doutrinas? Será que tal silêncio as torna menos sagradas? Ponto de interrogação. Falta meia hora para mim terminar. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Calma aí. Nossa, já deu 49 minutos, cara. Em mais meia hora. Eu vou continuar mais um pouco.
Já vai dar 50 minutos já, caraca, meu. Passou muito rápido. É bom lembrar também que o sábado não é mencionado desde Moisés até Davi. Vixe! Um período de 500 anos, durante o qual se exigia que ele fosse guardado, sob pena de morte. Hum, hum. Olha aí, ó, lembra-te do dia de sábado, lembra-te. É um mandamento esquecido, até hoje vocês esquecem. Durante o qual se exigia que ele fosse guardado sob pena de morte. Será que isso prova que ele não foi observado durante esse período? É essa a indagação. Nota de rodapé 31. O jubileu ocupava um lugar de grande proeminência no sistema simbólico ou tipológico. Contudo, na Bíblia inteira, não há registro de um só caso de observância desse evento. Ainda mais surpreendente, não está registrado nenhum caso de observância do grande dia da expiação, o chamado Yom Kippur, dia do perdão. Muito embora a obra no Santíssimo fosse a ministração mais importante ligada ao serviço do santuário terreno. E aí? Só porque não é narrado, não foi obedecido? Então, durante 500 anos, o sacerdote não entrou no Santo dos Santos, não aspergiu sangue e trocou as cortinas do santuário? Me responda isso. E o ano do jubileu não foi guardado? Estranho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, ok? Mas eu encerro com essa indagação. Beleza? Fique com Deus.